dia a todos e a todas. Espero que todos estejam bem e com saúde. Está aberto oficialmente o 8º Congresso do Instituto Brasileiro de Direito Tributário de 2020, o IBDT, em um novo formato, sem a presença física dos palestrantes, dos membros do IBDT e do público e da audiência. Nós estamos hoje inaugurando um novo normal face à realidade da pandemia que estamos vivendo, mas que em breve irá se dissipar, com certeza. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o honroso convite de presidir essa mesa virtual com ilustres professores e notáveis. Para mim é uma grande honra. Bom, o tema do Congresso não poderia ser mais atual para a abertura do 8º Congresso. Hoje nós vamos abordar os pilares 1 e 2 da OCDE e os reflexos desses pilares na economia digital, que se tornou, sem dúvida alguma, extremamente relevante nessa pandemia. Como lidar com uma economia digital onde cada vez menos a presença física é agregadora de valor? Nós teremos que migrar aos poucos de conceitos tradicionais, de nexos do direito tributário, como estabelecimento permanente, como conceito arm's length, para um novo conceito na economia digital. Então, toda essa matéria será hoje abordada aqui entre os palestrantes. Com a Covid e o trabalho remoto, houve efetivamente um incremento muito grande de plataformas, de novos modelos de negócios, de novos produtos de comunicação. Então, hoje nós vamos abordar os impactos dos pilares da OCDE em todos esses modelos de negócios, toda uma análise sob a perspectiva brasileira e também regras de preços de transferência nessa conjuntura. E, por fim, abordaremos hoje medidas de estímulo para países em desenvolvimento, especialmente como vamos conciliar a busca de novas receitas, tentando buscar um nível de arrecadação em um período tão forte de crise como a que estamos vivendo. Bom, eu gostaria de apresentar os nossos palestrantes da nossa mesa virtual, e assim podemos dar início aos nossos debates. Em primeiro lugar, o Daniel Prats, que vai ser moderador, me ajudou na organização do painel. Ele é mestrando em Direito Tributário Internacional e Desenvolvimento do IBDT. Depois, também gostaria de apresentar Flávio Antônio Gonçalves Martins Araújo, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, chefe da Assessoria de Relações Internacionais da Receita Federal e representante no Brasil do Steering Group of the Inclusive Framework, da OCDE. Também o professor Thomas Balco, consultor sênior da OCDE. It's a pleasure to have you here. Professora Belema Ubor-Foribo, diretora do IBFD, also a pleasure. Professor Yariv Brauner, da Universidade da Flórida, dos Estados Unidos, so here with us. E, por fim, o professor Eduardo Chueri, titular do Direito Tributário da Faculdade de Direito da USP, chefe também do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Universidade do Largo São Francisco, e também hoje com outro chapéu como vice-presidente e pró-reitor de pós-graduação do IBDT. Bom, com uma mesa dessa seleta, vamos dar início aos nossos debates sobre o tema, e para isso eu chamaria, por favor, o professor Thomas Balco, para que desse introduções a respeito da sua vivência e a sua visão da OCDE sobre esses pilares. Thomas, if you don't mind, it's with you. I think that you need to change your mute. Good morning, everybody, and thank you, Luciana. Bom dia, obrigado. Bom dia, Luciana, e obrigada. É um prazer estar neste painel, é um privilégio estar junto neste painel com pessoas tão importantes, professor Chueri, eu lembro dele com o cabelo negro, é bom vê-lo remotamente, muito obrigada pela organização e pelo convite de fazer parte deste painel. Então, especialmente explicações de como os novos elementos da estrutura tributária internacional no projeto que estamos desenvolvendo. Então, bem, o colega da Receita Federal no Brasil, eu gostaria de usar essa oportunidade para
jogar luz em alguns aspectos e também eu não acho que o título do painel seja correto porque estamos falando sobre o pilar 1 do OCDE, que na verdade são os pilares que estão sendo inclusivos na estrutura. E gostaria de explicar um pouco a existência da estrutura inclusiva que emergiu em 2016 após o projeto BEPS foi adotado. E agora é uma estrutura com 17 países que se reuniram para abordar questões relacionadas à tributação internacional, especialmente questões relacionadas ao profit shifting. E neste contexto, vamos abordar o pilares 1 e 2 e só uma explicação de quem são esses pilares, como são esses pilares, depois vou falar como vamos chegar a esses pilares e também mais tarde vamos falar de como a Covid-19 se encaixa em tudo isso. Então, próximo slide. Então, eu gostaria de usar esse slide para iluminar alguns dos marcos desses dois pilares. E eu relembro a ação 1 de 2015 da ação do BEPS e depois o outro marco que foi em março com relatório interino 2018 e outro ponto importante foi tivemos a nota das políticas em janeiro com 2 pilares e também o Program of Work, o POW, que foi aprovado em maio 28 de 2019. Um outro marco também que chamamos abordagem unificada, que foi publicado em outubro de 2019. Finalmente, o mais recente documento no domínio público, oficialmente no domínio público, são um pacote de documentos após da reunião geral, que também é uma declaração, statement política sobre a arquitetura do pilar 1 e também o relatório de progresso do pilar 2 mais Covid-19 2020. Então, nos últimos meses, tivemos os marcos com relação à Covid-19, é um trabalho contínuo, mas também tem outras implicações com relação à economia global e também os países nacionais e também as suas receitas tributárias. Bem, eu gostaria de dar um passinho para trás com relação à ação 1 de 2015, se você fez sementes plantadas no relatório que influencia o debate que temos hoje. Esse relatório foi identificar e clarificar sobre a digitalização e não sobre a economia digital, mas a tendência que está penetrando rapidamente em todos os setores da economia. Estamos falando da digitalização da economia num sentido mais amplo e não focar no apenas um setor de uma indústria. Também quero chamar a atenção que também existem problemas do BEPS, por isso do projeto BEPS, e os recursos da digitalização que também potencializam ou afetam os problemas. E também devido ao fato que você pode fazer as coisas remotamente, e um dos objetivos do planejamento tradicional é evitar a presença física na jurisdição. Então, isso pode ser atingido mais através da digitalização. A conquista mais importante do projeto BEPS no projeto Ação 1 foi uma conscientização dos novos padrões com relação às novas regras, o destinos, para determinar o local da tributação através dos países e também os mecanismos de cobrança também com as questões remotas e com relação a vendedores estrangeiros vendendo seus produtos e serviços em outra jurisdição. A ação 1 recomenda que temos como tributários, então, consumo num território, essas são as regras para você poder tributar. Então, foi um enorme sucesso, os países introduziram isso e, na verdade, isso nos traz bilhões de dólares para as diferentes jurisdições e, na verdade, já estamos buscando novos recursos fontes de recursos. Se o Brasil não implementar essa recomendação ainda, então tem dinheiro na mesa sem
pisar no pé de ninguém. Então, o consumo no Brasil, eu acho que a ideia é muito boa para ser explorada no contexto presente. E, por outro lado, quando falamos também da questão corporativa, não há acordos, na verdade, uma falha de chegar a um consenso, pois não há consenso. E o motivo para isso é a divergência de uso neste momento, porque alguns países dizem que não há necessidade de mudar nada, as regras existentes estão adequadas, e outros países fazendo diferença. As opções que emergiram foi sendo seguido com relação a países individuais e as suas próprias respostas. Uma opção foi tentar identificar um novo tipo de nexo com a presença econômica. Uma outra opção foi a introdução de novo tipo de desenvolvimento de tributos com diferentes questões tributárias. E outro ponto foi um tipo de excise, um tributo que é um tipo de transações e também que era fora do escopo dos tratados bilaterais e não foram limitados e a capacidade dos países. Então, o tributo retido e também que caiu no escopo, e nesses países talvez não tenha a capacidade de, na verdade, aplicar esse tipo de medida. Mais um ponto sugerido é falar, bom, se falharmos no acordo do monitoramento disso, vamos voltar alguns anos. Então, no próximo slide, eu vou falar, o próximo marco não foi em 2020, foi antes, em 2018, através do relatório interino. O motivo, e não o OCDE, porque as medidas unilaterais que os países estão introduzidos enquanto isso estão criando mais e mais tensões. Cada país escolheu das escolhas apresentadas conforme desejável, então criando dupla tributação, litígios, então falamos que não devíamos esperar esse tipo de coisa. O relatório interino foi útil porque trouxe insights úteis e como o valor é criado no novos modelos de negócio, identificou os recursos de como tocar os negócios e as operações sem ter uma massa física na jurisdição estrangeira. Outro recurso foi ativos intangíveis e a confiança nele também, os dados e a participação dos usuários e sinergias criadas com outros lucros intangíveis. E também nós tínhamos que monitorar se a seção BEPS ajudou a remediar os problemas, mas alguns desses problemas não são resolvíveis através das recomendações, feitas pelo BEPS. Medidas de longo prazo, na seção 1, identificou três grandes posições, ou três grandes grupos. Uma, que as ações do BEPS estão trabalhando e não precisamos de grandes mudanças. A segunda foi da posição dos países, que pedia uma mudança, porque existem novos recursos a serem abordados, mas então, negócios altamente digitalizados seriam um alvo. E o terceiro seria aqueles que defendiam uma mudança que deveria ocorrer, mas num sentido bem mais amplo. E também tinha uma sensação de medidas interinas que serviços digitais e seus tributos, mas não era uma recomendação ser feita. Na verdade, era uma recomendação de clarificação se você estiver fazendo cuidado, porque você pode violar outras questões internacionais e também contém recursos especiais focados no fenômeno de plataformas digitais e como elas têm um papel importante no compliance tributário. Next slide, please. Próximo slide, isso. Em 2019, vimos o emergir de dois pilares que apresentam na busca da solução de um consenso organizado, primeiro no novo nexo e alocação dos lucros. Novamente, o produto, nós tínhamos propostas. Uma é um conceito estreito de usar a contribuição ativa. A segunda, mais amplo, olhando a relevância dos intangíveis de mercado. Em outras palavras, questões penetrantes além da jurisdição
e também os clientes, as suas questões e as suas atividades, e onde ocorriam. O terceiro é a presença econômica significativa que veio do Pilar 1. Então, olhando diferente escopo e abordagem, cada um deles buscando uma porção dos lucros das multinacionais. A primeira é a questão residual dos lucros, olhando estes lucros, então, a contribuição para aqueles intangíveis do mercado. Então, a presença significativa do mercado eram porções, uma fórmula de porções através desses negócios, dessas multinacionais. E o segundo, buscavam questões dos BEPS remanescentes. Então, por que nós tínhamos esses problemas? E os problemas foram identificados através de oportunidades que são apresentadas para a jurisdição, ou não haviam tributações ou baixa tributação, então uma emergência de uma mínima alíquota tributária. Próximo slide. Agora, mais um marco a se abordar é a abordagem unificada. O Pilar 1 apresentou os 3 ideias diferentes e esta foi uma proposta feita pelo OCDE. Então, havia partes comuns entre estes e permitiu debate, negociação para chegar a um consenso. Primeiro pilar, nós temos 2 componentes, um é um novo nexo e os direitos de tributação, que também seria não limitada pela presença física. O segundo seria regra de alocação dos lucros. Entre A, uma porção de uma porcentagem do lucro residual do grupo derivado de um determinado país e as atividades ali. E o segundo, uma abordagem mais tradicional, olhando as atividades físicas dentro de uma jurisdição e tendo um safe harbor, então buscando um retorno mínimo de um tributo que devia ser feito, como se fosse um salva-vidas, então Porto Seguro. Então, terceiro, uma base tradicional e as jurisdições para aplicarem e continuar aplicados junto com recursos adicionais que já foram abordados. Próximo slide. Desculpe interromper, é o último slide, daí vamos passar para o próximo, certo? Então, eu quero rapidamente fazer o zoom no Amount A, o novo direito de tributação. Vocês podem ver aqui que está focado na lucratividade do MNE, que é um tipo de grupo. E então, o primeiro seria a determinação do lucro total, a linha de negócios e a disposição relacionada a isso. O segundo é excluir o lucro rotineiro para definir o residual. E o terceiro, você aloca uma porção do lucro residual devido, então, uma porcentagem a ser alocado como montante A. E o terceiro, e ele será compartilhado entre as jurisdições numa certa divisão. Então, eu tenho certeza que nós vamos ter oportunidades mais adiante para explicar mais. Eu gostaria de pedir, então, ao Flávio, por favor, que pudesse fazer comentários sobre a perspectiva brasileira. Você poderia... Obrigado, professora. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo honroso convite do IBDT, na pessoa do professor Schweire. Espero honrar a participação junto com uma mesa tão distinta. Partindo dos comentários da apresentação do Thomas, eu queria, talvez, anotar um pouco como se dá o envolvimento do Brasil no projeto BEPS e na própria relação com a OCDE. Né? O Brasil, naturalmente, já desde a década de 90, do fim da década de 90, já tem algum acompanhamento, alguma participação nas instâncias na área de política, administração tributária da OCDE, no Comitê de Assuntos Fiscais. E a partir de 2013, com o lançamento do projeto BEPS, o Brasil passou, mediante um status de associado ao BEPS,
que é um status em que você, o país passa a ter voz e voto e discussão lá, e naturalmente se obriga, se compromete a seguir, vamos dizer assim, implementar soluções de acordo, claro, com o seu status, né, vamos dizer assim, com os compromissos que os demais países assumem. E a partir desde a fase, o que é importante notar que o Brasil, desde a fase de desenho do BEPS em 2013, né, o Thomas mencionou a parte do relatório da economia digital até 2015, o primeiro relatório interim, etc. E o Brasil vem participando ativamente desse trabalho, né? E continua, vamos dizer assim, envolvido, inclusive, no quadro inclusivo do BEPS, que é muito maior, na verdade, mais de 4 vezes maior do que os membros da OCDE em quantidade de países, jurisdições, e o Brasil continua envolvido não apenas no quadro inclusivo, mas inclusive do próprio grupo de direção do quadro inclusivo, que vamos dizer assim, o grupo que conduz, que guia, que interage com os grupos de trabalho para tentar evoluir nesse ambiente tão complexo que o Thomas abordou, né, com tantos elementos, e especialmente complexo se nós observarmos que os países partem de posições muito diferentes, né. Então, nesse sentido, eu chamaria a atenção, por exemplo, para esse equilíbrio complicado, delicado, na composição do grupo de direção do BEPS, onde você tem, por exemplo, 8 países que são membros da OCDE e são do G20, temos 6 países do G20 que não são da OCDE, e aí entra, além do Brasil, claro, China, Argentina, Índia, África do Sul, Arábia Saudita, que também fazem parte do G20. Nós temos 4 países da OCDE que não são membros do G20, né? Então é uma outra situação, como Áustria, Colômbia, Espanha, etc. E nós temos 6 países que não são membros do G20, nem são membros da OCDE. A exemplo aqui de Nigéria, Costa do Marfim, Geórgia, Singapura, né? Então é um equilíbrio bastante, assim, delicado para, assim, permitir que que a representatividade das diferentes posições seja considerada, esteja envolvida e as vozes sejam ouvidas, né? E todos têm direito à voz e a voto nas decisões que são feitas por consenso. E eu queria comentar também, nessa perspectiva, como se dá essa dinâmica do trabalho, justamente porque nós temos essa pluralidade de representatividade, vamos dizer assim, fica bastante claro nessa discussão, além do ponto de partida, né, dos sistemas tributários e as soluções já existentes, nós podemos agrupar, vamos dizer assim, esses países que estão lá, vamos dizer assim, dentro de perspectivas diferentes, né? Então, temos claramente uma perspectiva dos países que são tradicionalmente de tributação na fonte, né? Em que conceitos que se desenvolvem bastante vamos dizer assim, várias das discussões estão sendo tratadas, tanto no Pilar 1, no Pilar 2, esse fator de tributação na fonte, ou essa opção de política, ela é explorada e faz parte da discussão. Mas nós temos a perspectiva dos países tradicionalmente de tributação na residência, é a visão típica da OCDE, mas que também percebem que essa abordagem parece não estar funcionando bem na economia digital. Quer dizer, essa discussão não e não poderia acontecer se fosse apenas uma preocupação dos países de fonte com a tributação da economia digital. Em terceiro lugar, nós temos um grupo também relevante, que são os investment hubs, né? São os países que são, vamos dizer assim, polos os centros de investimento, que também têm suas perspectivas e que, aliás, defendem muito a situação atual. E eu diria, assim, como referência, que o Brasil, de alguma forma, se situa entre o primeiro e o segundo grupo. Quer dizer, nós somos tipicamente, tradicionalmente, por mais de 6 décadas, um país de tributação na fonte, mas o fato é que nas últimas décadas o Brasil começou a ter vamos dizer assim, também investimento lá fora, também a internacionalização das suas empresas e dos negócios, e também tem vamos dizer assim, uma perspectiva a contribuir também nesse cenário. E já finalizando, eu queria apenas refletir um pouquinho sobre, dentro desse ambiente complexo que o Thomas apresentou,
para comentar com os senhores que esse é um ambiente, nós estamos trabalhando nisso já há algum tempo, e é um ambiente, vamos dizer assim, as negociações, as tratativas para a busca dessa solução de consenso, elas são, vamos dizer assim, elas exigem muita, vamos dizer assim, muita discussão e muita explorar tentar ter um desprendimento para explorar alternativas nesse contexto difícil, porque os desafios são muito grandes, né? Então, existem mudanças de posição, existem questões que a gente tem que considerar buscando essa solução. Eu finalizaria dizendo que a nossa expectativa agora, nós temos agora em outubro, né, a próxima reunião do quadro inclusivo, do Inclusive Framework, onde vai haver vamos dizer assim, uma apresentação de um documento já com, vamos dizer assim, com os elementos colocados de maneira bastante sólida, com questões pendentes, decisões a serem tomadas, mas já se conectando com a próxima reunião dos ministros do G20, onde a gente tem expectativa que as grandes, vamos dizer assim, que se possa aproximar mais a convergência para que a gente possa alcançar uma solução de consenso, já que a maioria, quer dizer, praticamente todos os países entendem, percebem que soluções unilaterais não seriam muito ruinosas para a economia, para a recuperação, especialmente nesse contexto da Covid. Obrigado. Muito obrigada, Flávio, ficou muito claro. Muito bem, eu pediria agora ao Daniel, você poderia introduzir o próximo item? Bom dia a todos, para mim é um enorme prazer estar aqui hoje, agradeço ao IBDT, estou aqui na qualidade... Oi? Sim, já achei aqui, obrigada. Para mim é um enorme prazer estar aqui na qualidade de mestrando do curso do IBDT. Eu acho que agora a gente vai entrar na parte técnica das discussões e eu gostaria de convidar o professor Yariv Brauner para colocar as suas colocações em relação ao Pillar 1 e eventualmente esclarecer a posição dos Estados Unidos com relação a essa medida, né, ao Pillar 1. Professor Yariv, the floor is yours. Thank you. Muito obrigado. Não tenho muito tempo para colocar todos os pontos de vista do programa, mas não vou falar muito sobre as políticas. Eu preciso entender, de princípio, que o projeto político do BEPS, parte disso, não é um projeto técnico. Nessa parte, a agenda foi colocada pelo secretário, não pelo relatório geral. Pelo menos assim nos foi dito. Existem muitas visibilidades e partes não visíveis. Eu gostaria de focar em algumas. Assim, para começar, se você ler a proposta, é muito difícil de estabelecer uma justificativa ou todas as justificativas necessárias. O que nós estamos tentando fazer? Se você for um expert, um técnico, no final, o que está tentando se fazer aqui, digamos, tentar um consenso. O propósito no final seria permitir a economia, digamos, os tributários baseados nas vendas. Isso nos traz a pergunta, por que fazemos isso? Muitas pessoas dizem, esse tipo de solução tem que ser achada. Desculpe, eu estou sem apresentação aqui. Outro ponto importante também, imediatamente, nesse processo está violando a promessa original, não dar um aperto na economia digital e clicar só ali. Na verdade, nós precisamos explicar que a economia é economia digital agora. Então, a solução que nós estamos tendo são múltiplas. Continuando esse comprometimento, as soluções que nós estamos já comprometidas de achar, incluindo também aquela que o professor Weiss colocou, quanto às soluções tributárias. Portanto, essa solução, sem dúvida,
é muito complexa, porque você tem camadas e camadas de situações como arm's length, e às vezes essa complexidade é desnecessária. Contudo, essa complexidade está a favor do que tem no mundo e não do que não se tem. Na verdade, é muito difícil acessar e investigar precisamente porque nós não sabemos os detalhes mais importantes, às vezes, nesse caso particular. Mas nós esperamos claramente investir nos problemas aqui e observar as linhas entre plano 1, o montante 1, o montante B, o montante C, onde nós estaremos dentro ou fora. O que nós vamos conseguir reunir e o que não conseguiremos. Assim, não, que nós temos. No limiar não há uma lógica. Digamos, 750 bilhões. Na verdade, é correto. É um melhor sistema, por que não aplicar? Agora, falando sobre o ring fencing, sobre circundar toda essa economia, eu diria que não há justificativa para tal. Agora, todo o programa completo está colocando, então, em melhorias, mas nós não temos melhorias ainda. De fato, você tem que se perguntar, talvez a intenção aqui seria trazer, então, o que está vindo como obrigação para o limiar. Eu acho que é um erro tentar trazer para a porta de trás, porque, na verdade, nós precisamos colocar a mão na massa e chegar ao consenso e entender porque você está construindo bases que são, no melhor das hipóteses, muito fracas ainda. Existem muitos assuntos práticos que nós temos que ver. Entre o que nós temos que é híbrido e as regras, e o que nós negamos nessas regras, assim como nós definimos os grupos, os domésticos, os internacionais, no ponto de vista tributário. Agora, como é que nós vamos lidar verificando o que nós temos no contexto? Existem tantas questões a serem resolvidas que nós temos que atacar, e só uma palavra que eu quero falar sobre a posição dos Estados Unidos. Isso se parece muito com um programa que começou nas multinacionais americanas. Politicamente, vai ser uma coisa muito difícil para resolver. Por outro lado, os Estados Unidos têm, enquanto as suas regras, baseadas no que algumas propostas feitas, assim talvez seria então uma permissão de achar um novo caminho politicamente falando. Talvez eu tenho que parar, né? Mas muito obrigado, professor Yariv. Eu agora gostaria de passar a palavra para a professora Belema, para que ela pudesse colocar as visões dos países da África com relação ao Pillar 1. Professora Belema, por favor. Thanks very much, Daniel. I'll spend my 5 minutes talking about how it looks. Eu tenho só 5 minutos para falar sobre a perspectiva africana e, basicamente, o que nós poderíamos fazer aqui no momento. Uma grande necessidade de duplicar os esforços, sem dúvida. Com projetos, qualquer um deles poderiam nos ajudar no aspecto tributário. Sem dúvida, nós temos que chegar aos direitos mais substanciais a serem discutidos. Aí nós temos, então, uma voz africana com uma nova coordenação, e eu já mencionei isso, que desde nós temos que assegurar que a perspectiva africana e os países em desenvolvimento têm que levá-la para frente.
E, na verdade, quando nós observamos o que o governo está fazendo em questão de tributário, você vê, então, um ponto de vista de grande aceitação e visão comum, outras ações a serem tomadas quanto a países africanos. E quais são essas propostas? Elas são bem-vindas? Então, temos que fazer de uma maneira que seja melhor nesse domínio da tributação. E a posição dos Estados Unidos no mundo todo, o que nós vemos tem que ser daquela maneira, porque é a visão que chega a conclusões lógicas. O que nós temos que fazer quanto à parte de evolução nos países africanos, nós temos muitos desafios e tem muito a ser feito. Agora, indo à frente, eu gostaria de apontar as propostas quanto aos 12 pontos, dos pontos B. Nós temos uma proposta, então, um novo artigo, que é 12B. Então, nós temos sobre serviços digitais automatizados. E, com respeito a esse, nós temos que apresentar, então, quais seriam os privilégios com relação à parte da tributação. Quanto ao desenvolvimento, eu diria que, na prática, o que nós vamos tirar disso, dessa posição? Nós temos que achar uma maneira de... Se nós vamos chegar num ponto onde temos mais confiança, não sei. Agora, a ideia que nós estamos trabalhando, que nós estamos conduzindo, e artigos que nós vemos através das Nações Unidas, nós temos, então, entre os países que você considera que deveriam ter um modelo único. Porque essa seria, então, a proposição do B12. Eu gostaria de mostrar a vocês, então, outra discussão a respeito disso. O próximo slide. A perspectiva da África, existe, então, um ponto que deveria ser uma visibilidade política para a África. Não seria só a visão, mas também o ponto técnico-político. Por exemplo, quanto à parte financeira, a união dos países, e nós vemos, então, o mundo mais, a União Africana muito maior nesse mundo digital, e nós temos também o peso político da África. Nós temos, então, não posso continuar falando desse assunto, mas eu vou falar uma coisa só, quanto às medidas unilaterais através da África. Assim, basicamente, porque todo mundo está esperando por essa solução global? Muitos países, além da África, assim estão. Nós temos que ver onde nós estamos sendo tributados e dentro dessa estrutura. Exemplos na África, nós temos a Nigéria, por exemplo, que é a presença, e Quênia também. Que para o próximo ano nós temos, então, mudanças com receitas novas. E essa seria, então, uma visão muito breve sobre a Nigéria. Então, nós temos serviços digitais para os países da África e são múltiplos. Quais são, então, as análises que nós poderíamos fazer? Quanto às receitas, mais de 25 bilhões, então, em dólares americanos, para descrever, então, o que nós estamos tendo em termos de custo. E também, se uma companhia está usando o domínio da Nigéria, por exemplo, não existe, então, um limiar. E, além disso, quanto a ponto de vista multinacional, nós temos a interação com a Nigéria, por exemplo, digamos, com o espaço técnico digital. Nós temos quanto à parte de faturamento e a precificação na Nigéria. Então, isso seriam, então, não soluções que nós teríamos já encontrado, mas teríamos globais soluções a serem procuradas.
para trazer para esses grupos. E como nós sabemos que existe, o que é reconhecido, que de fato com esses países como medida lateral, quanto à parte da OCDE, por exemplo, nós temos os resultados, por exemplo, a minimizar o que seria necessário quando o limiar for baixo, e não existe questão sobre isso. Agora, outras perspectivas que nós vemos por todos os países, a diferenciação quanto às medidas, de fato, quanto à administração tributária, um certo fórum que nós temos que fazer no ATAF, a abordagem deles, quanto à tributação. Existem também políticas para os países africanos para ajudar as diferenciações. O que nós estamos fazendo quanto à operação política, existem desafios de implantação e que o país pode até sobrepor e fazer, então, de uma maneira mais harmonizada. E, na verdade, o que acontece com os países africanos, eles têm que investir mais nessa transação. A implantação das regras e também comparativos desde o início. Muito obrigado, Vilema. Eu agora pediria para que o professor Choueiri fizesse as suas considerações com relação ao Pillar 1. Professor Choueiri. Daniel. Obrigado, Daniel, pelos slides. Bom, claro, é um prazer estar aqui nesse congresso. Você trabalhou bastante, espero que todos aproveitem como eu essa data. Daniel, por favor, os slides, então. Primeiro ponto é mencionar o que aconteceu com esse Pillar 1, que mudança nós estamos tendo. Ou seja, nós nos acostumamos a falar em preços de transferência a partir do padrão Arm's Length. E o Arm's Length sempre cogitou de algum tipo de presença física, de entidades separadas com presença física. Então, uma operação muito simples que eu tenho aqui, entre uma parent company, uma controladora do exterior, uma empresa brasileira, mas que opera aqui, explora também o mercado argentino, explora sem ter presença física. Nesse caso, segundo o que nós sabemos do padrão Arm's Length, não haveria muito como cogitar a tributação, Daniel. Não haveria como cogitar, porque sem o nexo presencial, sem haver um estabelecimento permanente ou uma empresa residente naquele local, não haveria como tributar. Por outro lado, também o que nós sabemos, o nosso padrão, o que nós sabemos até hoje, é que o Arm's Length parte da ideia de que cada unidade em si é uma pessoa, mesmo que seja um estabelecimento permanente. Eu devo atuar como se fosse uma unidade separada que faz negócio com outras naquilo que se chama o Authorized OECD Approach. Ou seja, eu devo tratar sempre independência, sempre arm's length. Este é o padrão que nós conhecemos. Então, no caso, a Argentina não teria como tributar, até porque não identificaria o tal do estabelecimento permanente, não haveria como alocar lucro na Argentina, conquanto o seu mercado fosse explorado. Daniel. Agora, a nova proposta agora é que uma parte do lucro do grupo seja alocada para o local onde existe um mercado, ainda que não haja presença física. Ou seja, a Argentina diz, olha, eu tenho um mercado aqui, o lucro foi gerado em parte aqui. Então, a proposta é que se calcule o lucro global, se retirem, já vimos aqui aquela parte B e parte C, que seriam o lucro, vamos dizer, que eu poderia de algum modo estimar, alocar a uma das unidades, mas haveria uma grande parte do lucro que não seria alocável a partir de qual é a entidade A ou B. Essa grande parte, que a gente está chamando aqui de lucro residual, é que seria alocada por uma chave, que poderia ser, por exemplo, as vendas efetuadas, eu alocaria o lucro residual conforme as vendas e não mais a partir da presença física. Algo que parece bem interessante, no fundo, é essa essência do Pillar 1. Mas alguns problemas aparecem, e aqui são os desafios que se colocam. O primeiro desafio, Daniel, seria o seguinte, bom, se eu quiser passar a tributar um lucro residual, eu vou ter que repensar todos os meus acordos de bitributação. E é bom lembrar que eu tenho 3.000 acordos de bitributação hoje em vigor, todos
baseados na ideia do separate entity, todos eles requerendo pelo menos um estabelecimento permanente para que eu possa alocar algum lucro. Todos eles se referindo a arm's length. Portanto, o desafio que aparece para o Pillar One é que eu preciso ter uma nova forma de tributação de lucros que não se enquadra, não se encaixa dentro do que nós conhecemos dos acordos. É necessária uma revisão de toda a rede de acordos para dar a possibilidade de tributar um lucro já não justificado mais a partir do arm's length. Um segundo desafio que aparece, Daniel, é que se nós vamos falar em termos de lucro global, eu preciso reformular também as legislações internas dos países. Eu preciso saber, afinal de contas, veja, uma coisa é eu apurar o lucro de uma empresa no meu país. Eu posso avançar para apurar o lucro de um estabelecimento permanente no meu país. Mas, de repente, eu tenho um novo tipo de contribuinte, que é o grupo. Este grupo que vai ser tributado como o lucro do todo. Isso, poucos países eu posso conhecer, posso imaginar que tenham já como contribuinte, não mais uma pessoa jurídica, mas o grupo como um todo. Porque é deste lucro, eu estou me referindo a uma parte do lucro do grupo que vai ser tributada no meu país. Isso implicará também mudanças, além dos acordos, mudanças nas legislações internas. E que vai ter algum problema também com relação até à ideia de princípio da igualdade, pois eu terei contribuintes que serão tributados a partir do lucro a eles imputado, então o contribuinte A do meu país, ou o estabelecimento permanente do meu país, e de repente alguns grupos passam a ser tributados a partir do lucro global. Ou será que, por trás desse Pillar One, vai haver uma grande reforma do imposto de renda, algo cujas consequências nem conhecemos, que nós passemos a tributar agora apenas grupos e não mais pessoas jurídicas? Será o fim do Separate Entity Approach que o Pillar One está plantando? Eu vejo isso como um desafio bastante grande. E, finalmente, é claro, Daniel, a terceira questão é como conseguir um consenso com relação à distribuição desses lucros globais. Ou seja, eu vou precisar de algum acordo multilateral para que os países acertem com uma única chave. Eles vão ter que determinar primeiro o que é lucro global. Veja, gente, mesmo na Europa, que nós temos países razoavelmente harmônicos, eles não conseguiram chegar ainda a uma base comum do imposto de renda. Como é que eu posso agora imaginar que nós teremos todos os países do mundo com um acordo para saber o que é o lucro global, que é a base na qual eu vou aplicar a tal da chave? O segundo consenso é sobre a chave, para ser a mesma chave, sob pena de eu ter uma dupla tributação ou uma dupla não tributação. São os desafios que aparecem. Então, eu acho sinceramente que a gente costuma falar, existe uma ideia, não, nós vamos conseguir isso em 2025, por aí, talvez consiga, 2023, 2025. Eu diria que não. Olha, eu sou pessimista aqui, mas eu acho que isso não é para 2023. Isso é talvez para o século 23. Ou seja, para surgir tamanho consenso. Eu tenho muito pouca expectativa desse consenso tão breve. Obrigado, Daniel. Muito obrigado, professor. Eu pediria para que o Flávio fizesse as suas considerações e em seguida o Thomas, bem brevemente. Obrigado, Daniel. Obrigado aos professores. Muito interessantes as contribuições. Eu faria breves comentários em relação à exposição do professor Yariv. Essas reflexões, professor, são... na verdade, os países separadamente ou em pequenos grupos, como aqueles que eu mencionei na minha fala anterior, existem realmente perspectivas como essas, né? Por que não solucionar assim, que é mais simples, ou assim é mais efetivo? Mas isso deriva da necessidade de construir o consenso. Quer dizer, nós estamos lá representando, vamos dizer assim, toda a história e toda vamos dizer assim, a perspectiva tributária do nosso país e dos países que são, vamos dizer, que estão numa posição semelhante. Mas existem reflexões e esse, na verdade, é o material para o debate, né? A necessidade de buscar o consenso faz com que, eventualmente, o que se diz no Brasil, que o ótimo é inimigo do bom, né? Mas a gente tem que buscar um caminho que seja negociável, né?
Em relação aos comentários do professor Schwerer, quer dizer, antes disso, em relação à professora Belema, falou anteriormente sobre as soluções unilaterais. A gente já está vendo, o ambiente já está bastante, vamos dizer assim, tumultuado com as soluções unilaterais, e não apenas de países na África. Muitos países, inclusive europeus, países líderes na OCDE, também implementaram soluções unilaterais, e já existem, vamos dizer assim, movimentos e contramedidas, etc. Então, se o ambiente já está tumultuado, imagina nesse contexto da economia. Então, a gente, como representante dos países, a gente se sente na obrigação de buscar o consenso e ir por um caminho multilateral. Sobre os comentários do professor Schwerer, apenas algumas notas para reflexão dos senhores, não são respostas diretas, mas em relação à questão da presença física, é fato, professor. E a percepção de muitos é que, não é que essa questão de onde é a residência, onde é a fonte, na economia digital, em que alguém da sala da sua casa acessa a tecnologia e o serviço e a criatividade de alguém do outro lado do mundo, não faz tanto sentido, tanta diferença se a pessoa, o usuário que está na sua sala foi até a Califórnia ou se a empresa da Califórnia foi até a sala do usuário. O fato é que o aspecto físico aí é irrelevante para aspecto de tributação. Claro que nós, como países que temos uma tradição de tributação na fonte, nós gostaríamos de puxar essa linha divisória, né, essa linha para construir o consenso mais para uma direção, outros países gostariam de puxar para outros, e alguns países não queriam nem mexer, na verdade, com essa linha. O senhor falou sobre necessidade de revisar 3.000 acordos em um instrumento multilateral. É bastante razoável que se espere que seja feito um instrumento multilateral quando o consenso estiver estabelecido, porque, de fato, mexe com regras substantivas e que, vamos dizer assim, vai ser necessário se delimitar, se definir o direito de tributar e o limite às direitos, às eventuais soluções, e a solução da dupla tributação, que também é parte. Tudo isso vai depender de medidas de caráter legal que precisarão passar pelo Congresso dos países para serem, vamos dizer assim, efetivamente implementadas, né? E a questão da tributação de entidades separadas, eu acho que nós vamos ter oportunidade de conversar um pouco mais sobre isso. De fato, o Pilar 1, ele tem essa ideia de sobrepor vamos dizer assim, a sistemática atual, a sistemática de tributação baseada em presença física, etc., ao nível do grupo, mas eu não vejo o desafio de rediscutir toda a tributação ao nível, aquela unitária taxation e tal. Eu não vejo que haja uma perspectiva de rediscutir toda a tributação. Seria uma camada que interagiria e, obviamente, que implica seus desafios, não discutimos. Eu ficaria um pouco mais otimista que o senhor na questão do aspecto temporal. Eu espero ver essa solução implementada. Século 23, eu acho que a minha chance não é tão grande. Mas obrigado, professor. Thomas, por favor. Thank you very much. Muito obrigada. Interessantíssimo esse debate. Eu vou usar a oportunidade para responder alguns dos pontos remanescentes. Porque não só tributo de consumo. Então, o que é tributado? Os países devem, na verdade, devem implementar as recomendações que já foram definidas há alguns anos. Por outro lado, por que ainda não nos preocupamos com isso? Bom, é o argumento do fato que muito lucro está ocorrendo em cada jurisdição e os governos, e especialmente os contribuintes, aqueles que pagam os impostos, não veem injustiça de alguém que está operando remotamente, fazendo lucros fora da jurisdição e não pagando tributo dentro da jurisdição onde ocorre a atividade. Então, temos que falar de justiça, o fairness, né? E a dimensão política tem que ser levada em conta. Por que os países adotam essas medidas que já foram mencionadas algumas vezes? Eu acho que porque é devido à pressão política e também eles tentam responder a tudo isso, ao perigo de medidas que foram elencadas aqui, não foram bem calibradas ou bem concebidas. Grande parte dessas medidas não olham a lucratividade
convertibilidade do país, desculpa, na verdade, que é aplicado desproporcionalmente e podem resetar de transações comerciais, tornando possível através da ótica comercial. E também pode o impacto negativo da tendência da digitalização. Muitos reconhecem isso como sendo importante e positivo, com termos de recurso, em trazer novas vantagens em diferentes esferas da nossa vida. E também o fato que podemos estar conversando hoje juntos é o resultado disso, certo? Outro ponto que eu gostaria de elencar é porque simplesmente... Desculpa. Com relação ao professor Choueiri, um quadro inclusivo está olhando além da single entity, uma unidade com relação aos impostos os impostos cobrados. Na verdade, digamos que você não quer pagar imposto na jurisdição onde você comercializa os seus produtos. Então vendendo produtos e serviços legalmente em um país pode ser estruturado de certa forma que tem pouco lucro ou nenhum lucro. Então, uma entidade estrangeira não tem, gerando lucros nas transações feitas, então tem 1 ou 2 passos, e outras entidades jurídicas, e é muito fácil fazer isso, por isso que eu acho que é um foco de olhar quais são os lucros auferidos numa entidade específica, num dado mercado, olhando o lucro que é contabilizado em outro local do grupo e é entendido com relação às atividades onde ela ocorre. O professor Choueiri deve ter uma melhor ideia com relação a fazer isso e também mencionar também um quadro inclusivo com relação a esses outros países. Nós tentamos fazer isso se desenvolver da melhor forma possível. Então, e também os outros comentários, então temos a sociedade civil, o lado jurídico, e ver os comentários que eles têm a fazer e incluir isso, e também olhar as melhores ideias para atingir um consenso. E seria fantástico se chegarmos a uma solução. O último ponto é a urgência. Como se pode se ver, governos estão ansiosos, eles introduzem medidas unilaterais. Outros países parecem ser o alvo, respondem, ameaçam e algumas vezes começaram já a implementar contramedidas e nos leva, nós podemos ter guerras comerciais e como elas auxiliam num clima de Covid-19 e as economias afetadas, quais serão as empresas digitais mais atingidas? E também multinacionais com negócios internacionais, porque as contramedidas muitas vezes são instrumentos ousados, mas também tem modelos físicos podem ser totalmente afetados. Então, por isso que eu acredito que haja muita ansiedade e pressão para acharmos soluções. Então, os países estão buscando medidas aceitáveis e aceitáveis globalmente. Então, são desafios técnicos e políticos e são desafios enormes. Então, temos países com quadros inclusivos que vão buscar essa solução. Muito obrigado, Thomas. Eu gostaria agora de mudar um pouquinho o enfoque da discussão e tratar mais especificamente de eventuais interações que o Pillar One poderia ter com a nossa legislação, especialmente a nossa legislação de preço de transferência. Eu acho que a gente tem alguns problemas para conectar as coisas e, eventualmente, os próximos painelistas poderão explorar esse ponto. Professor Choueiri, é com você. Eu vou compartilhar os seus slides. Muito obrigado, Daniel. Vamos então ao slide aqui. Com relação à perspectiva brasileira, agora o lado positivo, pelo menos enxergando esse Pillar One, essa fórmula que nós conhecemos, já do residual profit, como sendo o lucro total do grupo, menos aqueles lucros rotineiros. É interessante, foi até surpreendente quando nós encontramos nessa fórmula, quando fomos ver o que era a definição dos lucros rotineiros, Daniel. Os lucros rotineiros foram determinados, olha que expressão interessante, a partir de uma porcentagem fixa
que seria calculado uma aproximação, ou seja, ao mesmo tempo que o lucro rotineiro seria aquilo que, no sentido arm's length, seria atribuível a uma entidade, quando se vai apurar isso, se adota uma fórmula baseada em percentuais pré-determinados, Daniel. O que mostra que nós estamos em algo que parece uma grande inovação, mas nós brasileiros já conhecemos de longa data a utilidade dessas margens pré-determinadas. Daniel? Porque no Brasil, e eu falo isso mais à nossa audiência internacional, já há muito tempo nós vimos insistindo que é possível, a partir de margens pré-determinadas, se chegar a uma aproximação do que seria um lucro arm's length atribuível a uma entidade. É uma aproximação que traz muita simplificação, é claro, é muito mais fácil, dá um grande elemento de certeza e evita muitas discussões, já conhece o percentual. Não é dizer que a sistemática brasileira seja perfeita, eu tenho sido o primeiro a advogar que essas margens pré-determinadas devem poder ser, de algum modo, discutidas, ou seja, que eu posso dizer essa margem não se aplica ao meu setor. Mas a ideia de que eu possa aplicar margens, que para nós já é uma velha conhecida, apareceu agora na OCDE. O que pode dizer, Daniel? Que esse diálogo que existe entre a OCDE de um lado e o Brasil do outro, pode ser que também tenha produzido reflexos do lado de lá. Então esse era o recado de uma notícia positiva. Por outro lado, a pergunta que nós temos aqui é com relação a essas medidas que se propõem até que venha o tal do Pillar One, essas medidas de tributação na fonte, como é que nós ficaríamos com isso? Com essa questão dos grandes gigantes que operam no mercado desde fora. É bom lembrar, no Brasil a realidade não é bem essa. Ou seja, até por questões regulatórias, estes grandes gigantes apontados, o grupo chamado GAFA, todos já têm uma atuação aqui no Brasil, o que de algum modo facilita a nossa tributação baseada na fonte. O desafio é quando você não tem, Daniel, quando você não tem algum tipo de presença física, para você falar, e agora, quem é o contribuinte que eu vou tributar, como eu vou tributar, como eu vou adotar tributação na fonte, na proposta do professor Yariv Brauner e do Andrés Baez, quando eu não tenho alguma fonte pagadora, quando eu tenho simplesmente um mercado sendo explorado. Se não houver alguma presença física, seja da empresa, seja da fonte pagadora, quando eu tenho apenas um usuário aqui, existe sim o desafio de como tributar. Ou seja, a tributação na fonte é um caminho interessante, temos um grande histórico com isso. E nesse ponto o Brasil, já há muito tempo, adota o conceito de fonte de pagamento. Algo que no exterior, eu me lembro de apresentar a posição brasileira em fóruns internacionais, normalmente é visto com muita surpresa. Como o Brasil tributa alguém que sequer está presente no país, que não presta qualquer serviço? Eu digo, nós temos para nós o conceito de fonte de pagamento. O mundo agora vai caminhando para a fonte de pagamento que nós já conhecemos há muito, que é uma boa solução. Mas é bom lembrar que ainda vai deixar em aberto aquela situação em que eu tenho uma geração de riqueza por um usuário, sem que seja esse usuário a fonte de pagamento, quando esse usuário, na verdade, é um ativo explorado pela multinacional. Aqui ficamos em aberto. Obrigado, Daniel. Obrigado, professor, pelas suas considerações. Eu comentaria nesse tópico do Pilar 1 e já de alguma medida, vamos dizer assim, em alguma medida, trazendo a discussão também que está na temática do painel sobre a questão das safe harbors, eu penso que é relevante nós mencionarmos um pouco, vamos dizer assim, de onde a gente vem. O professor fez menção essa capa do relatório, essa bonita escada do Itamaraty, que serve de capa para o relatório do nosso projeto. Mas eu acho que seria relevante fazer algumas considerações. Por que o Brasil está buscando esse alinhamento e por que, vamos dizer, de que maneira que a gente gostaria de expor
que não se estão abandonando as intenções originais da sistemática brasileira de preço e transferência. Então, refletindo um pouquinho sobre essa fundação, nós temos que as intenções que informa, está até em exposição de motivo, as preocupações, as intenções originais tinham a ver com evitar a transferência de lucros, né, vamos dizer assim, se fundamentou, vamos dizer assim, essa preocupação de que garantisse algum nível de tributação no país, mediante essas regras, num contexto, precisamos apontar bastante mais limitado em termos de tipos de negócios que ocorriam, do Brasil como meramente exportador em determinados segmentos, vamos dizer assim, um escopo bastante mais limitado, consequentemente com riscos também mais limitados. E esse projeto bilateral entre a Receita, né, entre o Brasil e a OCDE, o Brasil representado pela Receita, avaliou tecnicamente todos os elementos assim, dessa concepção e a capacidade, assim, quanto efetivo hoje o sistema é para evitar essa transferência de lucros. E as conclusões são que o sistema gradualmente, cada vez mais, tem falhado em preservar ou evitar essa transferência. E, basicamente, uma realidade em transformação, as multinacionais cada vez mais modificando seus negócios, seus modelos de negócios, centralizando, acumulando lucros residuais na entidade principal, muitas vezes localizados em jurisdições de nula ou baixa tributação. E, na verdade, os elementos fundamentais do sistema nosso não mudaram nesse período, além de alguma revisão das margens definidas, não houve vamos dizer assim, uma evolução significativa. E dentre os elementos que nós temos hoje para avaliar, que não eram disponíveis no passado, nós temos aí os relatórios por país, o Country by Country Report, nós temos as informações do intercâmbio de rulings, que nós recebemos as decisões de outros países que afetam a tributação na linha da ação 5 do BEPS. Então, hoje está bastante claro, né, que essa parte não é mais cumprida adequadamente. E do ponto de vista de simplicidade e segurança jurídica, isso também foi avaliado. E o que a gente acabou concluindo é que, ainda que, por até razões lógicas, haja uma simplicidade maior, a segurança jurídica não acompanha, especialmente no plano internacional, porque isso gera uma quantidade muito grande de demandas que nós temos dificuldade de resolver por conta justamente da rigidez do sistema. Então, as evidências que foram mostradas, que existem casos significativos de dupla tributação, e o que eu acho que é mais deletério para os interesses do país, ficou demonstrado nas várias etapas, que negócios, quer dizer, quando você aumentou a pluralidade, você sofisticou e tornou mais plurais os negócios, você, vamos dizer assim, ainda que a média pudesse ter ficado por ali, vamos dizer assim, o desvio padrão aumentou muito. Então, o que é que acabou acontecendo? Aqueles negócios em que a tributação ficou excessiva, aqueles negócios deixaram de acontecer, e são oportunidades que o país eventualmente perde. E aí a própria margem é afetada pela inexistência. Então, quando é vantajoso, o negócio acontece, mas é limitado. Quando é desvantajoso, o negócio não acontece e o país acaba, vamos dizer assim, sofrendo essas consequências. Mas está bastante claro que os objetivos originais de segurança jurídica, simplicidade, eles permanecem, né? As motivações também permanecem. O que nós estamos buscando nessa discussão é assegurar que eles estejam, de fato, implementados na prática. A gente também, nessa discussão, precisa notar que esses princípios e padrões comuns, que são resultado de um consenso, bastante difícil de alcançar, para falar a verdade, eles não é por acidente, né? Existem razões bastante sólidas para que essa convergência seja buscada, porque é um equilíbrio frágil que se perturba e, como a gente fala, os negócios que significam os empregos, que significam as oportunidades para o país, podem ser prejudicados, né? O que nós estamos tratando agora é observar esses esforços para o alcance de um consenso global, já pensando, vamos dizer assim, no próximo sistema do Brasil e no sistema de preço de transferência, inclusive, e nas soluções da economia digital.
Mas a gente considera importante notar que, a menos que a nova sistemática, a sistemática evoluída de preços e transações do Brasil esteja totalmente alinhada com esses padrões, o resultado dessa sobreposição, especialmente do Pilar 1, pode gerar consequências indesejáveis, estranhas para o Brasil, né? Porque junto com a possibilidade de tributar, vem o compromisso de resolver a dupla tributação, vem o compromisso de solucionar litígios e outras pendências. Então, isso pode se tornar um desafio muito grande num contexto mais, vamos dizer assim, desalinhado, né? Então, existe uma preocupação. Agora, é importante notar e eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, que nós estamos, na verdade, a Receita já tinha essa prática, o CDE tem isso de maneira muito estruturada, que é a interação com todos vamos dizer assim, as partes interessadas nesse processo de desenvolvimento. Então, eu chamaria atenção para o processo de consulta pública que nós estamos fazendo no projeto, esperando que as contribuições de todas as partes interessadas para o desenvolvimento, para ajudar a informar as discussões técnicas sobre o desenvolvimento de safe harbors que sejam alinhadas a preço de transferências e as guidelines, mas que também atendam aqueles objetivos, aquelas premissas que nós colocamos, que nós não estamos abandonando. Então, nós esperamos receber subsídios. Tá, perfeito. Só rapidamente para concluir. Perdão, não ouvi? Não, se você puder concluir, porque nós estamos... Isso, é o último comentário. Obrigado, professor. Então, só para dizer que nós estamos na expectativa de receber subsídios construtivos para essa fase de desenho das Safe Harbors, e que nós temos apenas preocupação, que eu queria compartilhar com os senhores, assim, de que tudo precisa ser, vamos dizer assim, lastreado, embasado, demonstrado. Então, assim, não basta apenas... nós esperamos que quem propuser isso possa trazer elementos, informações, estudos, números, para que a gente possa realmente desenhar alguma coisa que atenda aos interesses do país, resolva as questões pendentes e facilite, inclusive, a administração desse novo sistema. Muito obrigado. Desculpe se excedi. Imagina, Flávio. Muito obrigada a você. Bom, infelizmente, pelo adiantado da hora, eu acho que eu vou pedir para o Thomas fazer um comentário muito rápido e, na sequência, vamos para o Pilar 2. E aí eu pediria para o professor Yariv e professor Chueri finalizarem o nosso seminário. Thomas, please, only 1 minute, if you don't mind. Thank you very much. Indeed, I'll be very brief. Muito obrigado. Eu vou ser bem rápido. Talvez eu vou tentar só indicar um ponto que eu, resumindo do comentário do professor Chueri e dos outros, diria que, professor Chueri, a ideia de que contemplar o processo, as medidas a serem tomadas, o que me parece é que nós estamos voltando à combinação que foi usada no passado. Eu acho que é uma coisa diferente. Naquele slide que foi colocado, nós estamos falando sobre conciliação com relação aos lucros e estamos tentando determinar para cada companhia qual seria o óbvio no caso. E, olhando ao lucro presumido, extremamente desafiador trazer, então, por que seria possível contrapor de propósitos mais iguais e a complexidade do assunto que cada país vai trazer. Isso talvez seja, então, uma imposição a ser feita. E, assim, o segundo ponto que eu gostaria de comentar também é que o Flávio mencionou. Ouvindo a tradução português, eu peço desculpas. O que eu estava falando sobre o sistema que o Brasil tinha quanto ao que temos que considerados como
propósitos fiscais que seriam usados como alívio, seria dupla tributação, por exemplo, e o que foi, quanto a essa parte, ou diminuição da tributação em todo o espectro, todos os players participantes. É aqui que nós veremos, então, uma abordagem para equilíbrio do que não está trazendo resultados razoáveis. Então, como é que nós poderíamos melhorar e conseguir melhores soluções, ou reter a simplicidade sensivelmente? No, thank you very much. Se vocês me permitem, considerando o adiantado da hora, eu gostaria que agora a gente migrasse para o pilar 2 e eu pediria para o professor Yarif fazer seus comentários e, na sequência, o professor Chueli. E assim nós terminaríamos o nosso painel da manhã sem atrasos. Então, professor Yarif, would you mind to make comments on pilar 2? Thank you. Pilar 2, comentários, professora. All right, let's speak about Pillar 2. Vamos falar sobre o Pilar 2. Pilar 2 é muito mais como um quebra-cabeça do que o 1. E vamos considerar o aspecto político e as políticas. Justificação seria, então, conflito de tributação. É a justificativa, mas o foco aqui, nós estamos não considerando tudo que deveríamos. Então, a proposta seria, então, quanto à concorrência. Então, no final do dia, o que nós vemos é que tudo vai para uma proposta real, que é pagar menos tributação. Enquanto nós estamos falando nível de tributação. E agora, nós temos, então, ring fencing, que seria, para mim, porque nós deveríamos fazer isso, e aqueles que, sem dúvida, o grande problema seria a concorrência, mas talvez não seja só isso. E não há nada especial sobre a companhia digital nesse caso. E, de novo, nós temos uma pergunta sobre o limiar e sobre a definição do grupo, e tudo isso vai ser um problema significativo. Eu acho que vai ter realmente um problema grande com relação às taxas. Seria, então, o que nós teríamos que fazer quanto à alíquota. Então, sem dúvida, na Europa, no caso de... Nós temos que ver também, por exemplo, o problema da alíquota permanece. Do ponto de vista prático, haverá, sim, desafios significativos para testar essa alíquota, porque nós não podemos fazer a menor. Seria essa a real, haveria, então, um alavancar, ou seria, então, a alíquota nominal? Existem muitos exemplos que nós temos experiência nos Estados Unidos quanto à alíquota do sistema mínimo não funciona muito bem. O sistema de alíquota mínimo. O mais fundamental nesse caso que eu tenho aqui, lado positivo, é que todo esse pilar tenciona dar mais apoio à residência quanto à tributação para a residência. O que nós temos aqui? Qual seria o elemento fonte? Sem dúvida, negar a dedução potencialmente, ou então ver como nós fazemos regras. São regras que seriam resistentes, problemas que permanecem, nesse caso, no país resistente de residência para esse propósito, não há equivalência. Então, nós temos a ação 2 da OCDE sobre isso, a situação que vai ser ineficaz, porque no dia de hoje a fonte que nós temos se endereça para aonde é retida a tributação. Eu não quero o fato de que esse sistema possa vir como um todo, mas nessa proposta não há garantia que todos os países que poderiam ter feito, sejam outras medidas ou não, vão então para eliminá-las. Aí o ponto final, que talvez sobre a ação 2, porque nós não temos ainda bem definido, como é que nós vamos aplicar essas regras baseadas no controle doméstico
ou do CSC, do tipo de lei, que seria muito difícil de aplicar, e diferentemente da circunvenção que poderíamos fazer, das regras, e vai ser muito difícil também, se você aplicar o tratado, quanto à tributação, eu não vejo como você vai limitar essa aplicação à atividade exata que seria colocada. Nós vamos, então, combater essas medidas. Parte delas seriam através das melhores práticas, e vai ser ainda pior, porque nós vamos ter mais margens para teríamos, então, toda a parte de tributação alinhada, que teria que ser explicada e explorada. Fazer os comentários finais, por favor? Sabemos, então, que quando nós estamos falando no Pilar 2, nós estamos tratando de uma baixa tributação, de tal modo que se fala, olha, se o país onde estiver a sociedade, no caso aqui seria o Brasil, se tiver uma tributação muito baixa, aquela baixa tributação feita num país vai ser compensada, ou seja, eu vou incluir na controladora o lucro que foi subtributado no país da controlada. Ou, no sentido inverso, existe a proposta também, caso na controladora haja baixa tributação, haveria uma não dedução no país da subsidiária, de tal modo a assegurar sempre esse mínimo de tributação. Esta é a ideia que apresenta aqui. Mas quando a gente vê o Pilar 2, naturalmente aparece uma pergunta. Afinal de contas, a que o BEPS se propõe? O BEPS fala muito sobre um alinhamento da tributação e a criação de valor. Só que agora essa premissa é deixada um pouco de fora. Porque imaginem que eu tenha no país da subsidiária uma efetiva criação de valor, mas com uma tributação muito baixa. Qual é a legitimidade que eu tenho para o país da controladora tributar lucros que, afinal de contas, foram legitimamente criados no país da subsidiária, posto com uma baixa tributação? Será que eu estou presumindo que sempre existe aqui algum tipo de abuso? Daniel, por favor. Ou seja, será que eu vou partir da premissa que, porque há baixa tributação, há um abuso? Essa medida me parece um pouco incompatível. Então, logo, quando a gente enxerga, pelo próprio BEPS, a ação 5, dizendo, olha, se houver alguma atividade, então não estou com uma harmful competition, eu devo deixar em ordem uma situação como essas, então provavelmente esse Pilar 2 vai ter que avançar para dizer que não haveria que se tomar as medidas caso haja uma atividade efetiva no país da subsidiária, o que seria algo bastante positivo, seria bastante consistente com a ideia de que se o valor é criado numa jurisdição, cabe a ela tributar como queira, e sem se presumir um abuso. Eu até gosto que isso venha a ser introduzido, até porque isso recupera algo que a OCDE vinha recusando o direito de uma jurisdição decidir sobre tributar ou sobre não tributar. Eu pus aqui, provocativamente até, o tema das tax-sparing clauses. O que são tax-sparing? Basicamente, são medidas adotadas em acordos, de tal modo que quando uma jurisdição decide não tributar, a outra jurisdição respeita a decisão primeira. A OCDE fez um estudo dizendo, olha, tax-sparing, a reconsideration, porque seria algo inaceitável que um país deixasse de tributar. Uma posição até um pouco paternalista da OCDE. Mas agora a OCDE vai ter que enfrentar isso de novo com relação ao Pilar 2. Porque, ou bem, ela, consistente com a ideia de alinhamento de tributação e criação de valor, vai admitir que se houve baixa tributação, é decisão do país onde está afiliada, então, na verdade, é admitir, então, a soberania do Estado por não tributar, ou bem, ela vai adotar uma postura contrária, vai dizer, olha, pouco me interessa onde foi o valor criado, eu sempre quero um mínimo de tributação, então vou também, com isso, criar problemas para os países que oferecem qualquer tipo de incentivo fiscal. Lembrando que nosso Congresso fala muito sobre Covid, esse assunto vai se tornar extremamente atual agora, porque as economias estão adotando uma série de medidas
para recuperar-se. Essas medidas incluem incentivos fiscais, incluem baixa tributação, sim. Então, nós temos, neste momento, com esse desafio, que repensar esse Pilar 2 com essa ideia de mínima tributação. Continuamos, Daniel. O outro tema que existe é com relação aos acordos de bitributação, agora falando do ponto de vista do país da controladora, tributar lucros que foram gerados na controlada, se isso é compatível com o artigo 7º, pois o artigo 7º é claro que os lucros de uma empresa só são tributáveis no estado onde ela está, a menos que haja um estabelecimento permanente no outro estado. Sabemos que existem algumas decisões dizendo da não aplicação do artigo 7º no caso de CFC, mas essas decisões se baseiam na premissa de que existe abuso. Então, que havendo abuso, não se aplicaria o acordo. Mas eu insisto, eu não estou me referindo a um abuso quando eu falo de um incentivo fiscal dado pela jurisdição. Aqui não é caso de abuso. Então, me parece que o artigo 7º, sim, seria um impedimento para que o Estado da controladora incluísse no seu lucro, o lucro que, afinal de contas, pertence à subsidiária, já que os acordos ainda adotam o Separate Entity Approach, portanto, cada pessoa jurídica é separada. Daniel? Ok. Bom, vamos continuar, por favor, Daniel. Vamos aguentar o seguinte. O outro tema que nós temos aqui é dessa possibilidade agora, quando no parent company existe uma tributação muito baixa, não haver a dedução no país da afiliada, é o lado inverso. Então, quem tributa pouco é o país da controladora, então a controladora diz, eu não vou dar dedução, não vou autorizar a dedução. Também aqui nós vamos ter algum problema, pelo menos no atual cenário tributário internacional. Por quê, Daniel? Então, porque nós temos hoje o artigo 24 dos acordos de bitributação, que não permite uma discriminação entre pagamentos locais e para o exterior. Então, veja, eu vou deixar de autorizar uma dedução para o pagamento fora, quando o mesmo pagamento localmente seria dedutível. Então, eu tenho um problema com compatibilização com a atual redação dos 3.000 acordos de bitributação e uma medida que pretenda gerar uma não dedução automática desses pagamentos feitos para o exterior. A menos, é claro, que eu também considere indedutíveis na própria jurisdição, o que é uma situação bastante esdrúxula. Entendeu? Finalmente, uma menção que para o Brasil, com relação a essa segunda parte do Pilar 2, ou seja, dessa ideia de incluir os lucros da afiliada, é algo que para nós não vai ser novidade, já que o Brasil já adota regras de tributação em base universal muito amplas. Portanto, hoje, como no Brasil nós tributamos o lucro de qualquer subsidiária, já no Brasil imediatamente, desse ponto de vista, essa medida hoje sugerida no Pilar 2, nós no Brasil, feliz ou infelizmente, já vimos adotando. Muito obrigado, Luciana. Então, da minha parte, posso agradecer a todos pela participação nesse painel e desejar a todos, então, um bom congresso. Muito obrigada, Chueri. Na verdade, eu também queria agradecer a todos. Nós tivemos que optar entre atender o congresso no horário ou permitir que todos pudessem falar sobre todos os temas. Nós tínhamos ainda um último tema sobre o Covid-19, mas eu tenho certeza que essa matéria vai ser recorrente durante o congresso. Queria agradecer a presença de todos e dizer que foi uma grande oportunidade para mim presidir uma mesa com pessoas tão notáveis e tão conhecedoras da matéria. Caso alguém queira fazer um comentário final, o nosso objetivo é cumprir o horário e encerrar esse painel. Muito obrigada a todos. Agradeço a presença, então vou agradecer nominalmente cada um de vocês enquanto isso. Flávio, muito obrigada. Professor Yarive, professor Thomas, Belena, I'm so sorry, next time we'll talk a little bit more. Daniel e Chueri, thank you all very much to be here this morning.